Olá, muito bom dia! Terça-feira, dia 16 de julho, agora 11 horas e 15 minutos, começando o lance esportivo dessa terça-feira, ao vivo aqui pela Bitcom TV e também ao vivo pelo Facebook, pelo bitcomtv.com.br. Vamos atualizar você das informações, dos últimos destaques do esporte no estado, no Brasil e também no mundo. Caxias do Sul com 5 graus nesse momento, a sensação térmica de 3, 87% é a umidade relativa do ar. E hoje vamos falar de ultramaratona aqui no Rio Grande do Sul. Mas antes de começarmos o assunto desta terça, um bom dia ao meu colega Ivan Sgaraboto, que traz destaques atualizando as últimas informações do esporte. Ivan, bom dia. Bom dia, Nando. Tudo certo? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Vamos aos destaques. O zagueiro do Juventude é submetido a exames por conta de dores musculares que sentiu na última partida. Esse é o Diego Ivo. Também destaque do Caxias, ele emitiu uma nota oficial diante dos comentários de alguns torcedores do Manaus sobre a soltura de fogos de artifício. E conosco aqui para falar, para contar detalhes, contar um pouco de como isso deve acontecer, Marialdo Rodrigues, ele que é o presidente do Clube de Corredores de Caxias do Sul e o responsável técnico pela prova, e a Ariane Bellinotti, que é a proprietária da empresa organizadora. Eu dou um bom dia para vocês, Marialdo e também Ariane. Marialdo, bom dia, bem-vindo ao Lance Esportivo dessa terça-feira. Bom dia. Ariane, bom dia, obrigado pela participação. Obrigada a nós por ter nos convidado, bom dia. A gente agradece a participação de vocês. Marialdo, da onde surgiu essa ideia? Para quem está no mundo da corrida, conhece já ouviu falar de ultramaratonas, mas falar de correr 217 quilômetros impressiona, né, Marialdo? A gente, eu e a minha esposa somos ultramaratonistas, somos proprietários da Inspire, que é uma assessoria esportiva para treinamento de corrida. E a gente já fez muitas provas desse tipo no mundo inteiro. A gente já fez a Badwater, que é nos Estados Unidos, no deserto, no Vale da Morte. A gente já fez 24 horas de esteiras, 12 horas de esteira, 24 horas correndo num circuito lá em Porto Alegre. E nós sempre tivemos o sonho de trazer para essa região uma ultramaratona. Junto com isso, eu tenho um aluno e amigo que é o sócio da ARI, que é o Alex. E a gente pensava, já está há mais de um ano, mapeando alguns lugares aqui na região para que a gente pudesse fazer uma maratona, uma ultramaratona. E surgiu agora, com o caminho de Caravaggio, a oportunidade da gente ter um caminho já demarcado. Então, fomos atrás de tentar realizar essa prova e demos um start nela já. Para você que é um conhecedor, Marialdo, de ultramaratonas, estamos falando de que distâncias dessas provas já consolidadas por aí? 100, 200 quilômetros? Quais são os tamanhos dessas provas? Uma estimativa de tempo também? Sim. Na verdade, a nossa prova, a Ultramaratona Caminhos de Caravaggio, está baseada na BR-135, que é uma prova feita nos caminhos de Aparecida. Essa prova também é 217 quilômetros, o que significa que é 135 milhas. Existe no mundo, informalmente, uma Copa do Mundo de 135 milhas. Que é a Badwater, que é no Vale da Morte, nos Estados Unidos, a BR-135 em Minas Gerais, nos caminhos de Aparecida, e tem também uma prova entre os Estados Unidos e Canadá, que é 217 quilômetros no gelo. A nossa pretensão primeira era trazer para cá uma prova dessa magnitude, mas também já pensando futuramente que essa prova possa participar desse calendário de 135 milhas que existe no mundo. Sobre o tempo, para que as pessoas se classifiquem, para que os atletas se classifiquem para participar dessas provas, tem que ser 48 horas no máximo. Não que nós, na nossa prova, não vamos deixar mais tempo para pessoas que querem apenas terminar a prova. Bom, Ariane, para uma prova tão grande, né? Para quem não ouviu falar ainda dos Caminhos de Caravaggio,
É um roteiro turístico que, se não me engano, foi começado a ser pensado no ano passado, foi posto em prática esse ano. Sai do interior de Canela, vem pelo interior dos municípios e vem até o Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. Por uma distância tão grande, Ariane, a sua empresa, que é a responsável pela organização do evento, nós estamos falando de que estruturas? Já tem números pensados, tanto disso, tanto daquilo, ainda não? O que tu espera para poder organizar uma prova dessa complexidade? Bom, na verdade, como o Marialdo Rodrigues comentou, o Alex, a gente é sócio na empresa, então ela também está sendo pensada já há mais de um ano. Sim, a magnitude das coisas são tudo muito grande, é tudo muito volumoso, né? Número de pessoas, números de copos de água, números de pontos de apoio, número de pessoas envolvidas, né? O pessoal do interior do estado, dos municípios, porque passa Canela, Gramado, Nova Petrópolis, né? Caxias e Farroupilha. Então tem um envolvimento muito grande, o consórcio Caminhos de Caravaggio, né? A gente contatou eles também estão nos apoiando neste evento. A Diocese de Caxias, junto ao Padre Gilney de Caravaggio. Então, tudo isso a gente já está com o pessoal bem envolvido, porque é muita coisa, realmente os números são bem grandes. Com certeza. Já tem um número estimado de inscrições? Quantas participações vocês esperam? A gente acha que pode atender bem 300 equipes, né? Então, essas equipes seriam desde o solo até a dupla, passando pelos quartetos também. Normalmente do estado essas equipes, ou tu acha nacionalmente também? Nacionalmente e mundialmente. A gente já tem pesquisa por mais dados de pessoas dos Estados Unidos, do México, que são essas pessoas que correram com a gente nessas provas que a gente comentou aí. Isso é um ponto importante, né? Para quem já conhece esse mundo da corrida, já está acostumado a saber se a prova é o chamado solo, se é dupla ou se quartetos, né? Como é que foi pensado essa estrutura de poder de participação? Afinal de contas, nós estamos falando aí de 217 quilômetros. Como vocês pensaram essa possibilidade? E outra, já até emendo outra pergunta, para falar do ultramaratonista, né? São, para quem não conhece, então 42 quilômetros, mais do que isso, naturalmente, é um ultramaratonista. Muitas dessas provas, quase na sua totalidade, para maratona já exige do corredor aquele certificado de atestado de boa saúde, de condições médicas. O que vocês vão pedir por ser uma distância assim tão considerável para poder participar? Nós temos alguns documentos que alguns requisitos que devem ser preenchidos e assinados em alguns documentos, como o exame médico, obviamente, e o atestado de que a pessoa está ciente dos riscos que ela pode correr participando de uma prova tão longa. Entendi, tá certo. Ivan? E quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar ali? Nós vamos ter uma comissão avaliadora, porque as pessoas vão mandar o currículo para a gente antes da inscrição e esse currículo vai ser avaliado por alguns profissionais de educação física e inclusive por alguns atletas antigos e experientes que já participaram desse tipo de prova. Obviamente as pessoas que nos mandam já são experientes, mas a gente não quer ter uma surpresa de alguma pessoa querer fazer a prova e não ter condições. Então, no caso, o atleta amador... Não. Não, todo mundo é amador, na verdade. Todo mundo é amador. Só que tem que ter um currículo, tem que ter um tempo tem que ter feito pelo menos uma maratona na vida e dali em diante fazer outras provas. Uma preparação mínima em provas, né? Isso. E também porque é uma prova em cascalho, né? Praticamente 90% é o terreno de cascalho. Então não é a mesma coisa que correr uma maratona no asfalto e já estou pronto para fazer essa prova. Não, tem que ter uma experiência, tem que mandar o currículo que a gente vai analisar. Principalmente para o solo, né? Claro que o quarteto já facilita mais. Claro. Isso que eu ia te perguntar na sequência. 90% de cascalho, o resto tem algum trecho de asfalto, é terra, é trilha? Qual é a situação desse roteiro? Tem um pequeno trecho de trilha, que é em Farroupilha, e o restante é alguns pedaços de asfalto. Então a gente já está contatando também com a Polícia Rodoviária Estadual para que haja uma liberação nesses locais. Faça o apoio devido, né? Mas é pouco. A maioria é cascalho. Aqui no Brasil tem quantas ultramaratonas? Hoje tem várias.
Aqui no Rio Grande do Sul mesmo tem a Extremo Sul, que é uma prova na praia do Cassino, né, que vai para o Chuí. Tem a TTT, que é uma prova na praia também, que sai de Torres a Tramandaí. Que é clássica, né? Clássica. O Urubici, que é uma prova de 50 quilômetros. Então, a partir de 50 quilômetros já existem várias. São Paulo tem bastante também. Mas 235, de 200 para cima são poucas. E no mundo também tem bastante ou tem pouco? Tem bastante. Quilometragem, sim. Isso. A ultramaratona, na verdade, começou na Europa e depois nos Estados Unidos e agora que está chegando aqui pra gente. Agora que eu digo aí 10 anos, 20 anos. Mais recente, né? Fernando? Comparando com a BR-135, né, que você chamou aí de uma prova, uma irmã gêmea, a questão de comparação com trajeto, ela se equivale, é de cascalho de terra, ou ela tem alguma peculiaridade essa aqui de Caravaggio? Na verdade, são irmãs gêmeas parecidas, até porque é um caminho religioso que se percorre para fazer a prova. Lá na BR passa pelo caminho de Aparecida do Norte, lá. E estradões, mais estradões do que trilha. Então, até nisso é parecido. A gente contatou antes o comandante Lacerda, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, para que, como a gente já é amigo, já participou várias vezes das provas dele, para que a gente pudesse fazer uma prova aqui, se baseando na dele lá. Por isso que a gente chama de prova irmã. Mas tem outras parecidas, né? Tem a UAI, que é uma prova que ocorreu agora semana passada em Minas Gerais também, que é 230 quilômetros. A gente vai tirar tudo de bom de todas as provas que a gente participou no mundo e vai trazer para colocar aqui. Bom, falando de 48 horas é a estimativa Isso. de prova, né? Que tipo de pontos de apoio precisa para oferecer para esses corredores? Vão ser pontos com pontos de descanso, cabanas, casas? O que está sendo pensado para esses atletas? A gente vai fazer maiores detalhes, a gente vai passar agora no lançamento do site, que é dia 12 de agosto. Mas algumas coisas a gente já tem, que vão ser feitas 5 estações nesse percurso. Essas estações terá água, sopa, fruta, chuveiro, alguma coisa de enfermagem. Nós vamos ter um pessoal da enfermagem com médico durante a prova. E essas estações vão ser só um apoio mesmo, porque toda a equipe vai ter que ter um carro de apoio. Um único carro de apoio, que vai ser... Toda a equipe será registrada, o motorista, o pacer. Se for uma dupla, por exemplo, pode ter somente só mais 2 pessoas dentro do carro, que é o motorista e um pacer. O quarteto já pode só ter os 4 e mais um motorista. Então, são alguns detalhes que vai trazer segurança tanto para o corredor quanto para a própria estrada, que é uma estrada de cascalho, né? Então, vai ter assim, limites de pessoas. Essa estrutura é obrigatória? Nós vamos fazer com que seja obrigatória para a prova, entendeu? Sim. Tudo na medida de segurança. Ela é necessária, né? Porque a gente, em função do número de pessoas, da própria distância, a gente precisa ter algumas seguranças em relação a isso. E sem essas estruturas, a gente não tem como fazer uma boa prova. Porque ela depende da gente, como organização, e de quem está participando também, né? Por isso que a gente coloca e vai no lançamento do site no dia 12/8, que vai ter todas essas regras. Vai ser que dia a ultramaratona tem? 21 de maio a 23 de maio de 2020. Bem próximo da Romaria de Caravaggio, então. Bem no meio da Romaria de Caravaggio. Vai Na chegar verdade, no dia. o último dia, que é dia 23, no caso, de maio, é no sábado, dia que está ocorrendo a Romaria, né? Então, dia 21 de maio, sai de Canela, às 8 horas da manhã. E como tem a estimativa, como o Marialdo Rodrigues comentou, de 48 horas, na verdade, mas se estendendo até 60 horas, então o término da prova vai se dar por volta das 8 horas da noite do dia 23 de maio de 2020. E Pode falar, Fernando. O Marialdo você comentou, Marialdo, de tornar as provas irmãs, de uma equivalência, de características. Para quem não está familiarizado com essas questões de corrida, hoje no mundo existem as 6 Majors, né, que são as 6 principais maratonas, Chicago, Tóquio, Londres, Berlim e Nova York, se eu não me engano.
A ideia, quem sabe, é oferecer a esses atletas que completem todas as provas uma medalha diferente, porque para quem não está ambientado, a medalha para o corredor, ela é muito satisfatória, independente se você foi para o pódio, se não foi, a medalha é saber que você superou aquele desafio, independente se é 5, se é 10, se é 15, 20 quilômetros, mas se você foi lá, você se dedicou. Então, quem sabe é oferecer uma medalha, uma premiação para mostrar um certificado, talvez é mais ou menos por aí o pensamento? Dentro da própria BR-135 existe já isso, né? Que tu ganha lá um cálice, se tu foi apoio, depois se tu foi dupla, se tu foi quarteto, todo ano. Aí o cara lá passa 5, 6 anos indo lá fazendo alguma coisa, ele ganha um cálice. E claro que a gente já está pensando nisso para o futuro. Unir essas provas e fazer funcionar uma premiação baseada nisso, né? De fazer todas as provas. Legal, legal. 11h32, você está ligado no Lance Esportivo aqui na Bitcom TV. Temperatura em Caxias do Sul em 5 graus. A sensação E não aumenta. Não aumenta. A sensação térmica de 3, a umidade é de 87%. Estamos falando da Ultra Caminhos de Caravaggio, uma ultramaratona planejada que vai ocorrer em maio do ano que vem, saindo lá do interior de Canela, indo até o Santuário de Caravaggio em Farroupilha, 217 quilômetros. Se você tem essa preparação, se você quer enfrentar esse desafio, precisa começar a se preparar e ir atrás. Claro, é só para quem consegue, não é para qualquer um que vai se arriscar a fazer uma dessas, mas fica aí a dica de um esporte muito bacana que é a corrida de rua. Lembrando que não é só individual, né? Tem quarteto também. Tem quarteto também. Duplas e quartetos, né? A escolha pelos quartetos, porque a gente tem provas menores também, ultras, mas que também octetos, é o caso da TTT. Por que foi pensado só no máximo só até o quarteto? Até o quarteto. Devido à segurança, devido a não ter, a gente poder atender menos pessoas com mais segurança. Se colocássemos quarteto, daria uma média de 30 quilômetros por pessoa, por exemplo. A gente teve o receio de que muitas pessoas iam se inscrever para esse octeto e aí o controle fica mais difícil. Então, assim, o octeto seria para uma prova mais fácil. Entre muitas aspas, né? É isso aí. Para que, na verdade, o nosso intuito é o ultramaratonista e o solo. E a dupla, quarteto seriam para as pessoas começarem na ultramaratona. Ter o seu início ali, ter a chance de ter o início. Ninguém vai chegar saindo fazendo já os 217, né? Vamos chamar de um meio do caminho entre a maratona e a ultramaratona. Exato. Solo, né? E então, também criar essa possibilidade. E também porque o quarteto, cada participante vai ter que fazer acima de 40 quilômetros. Então ele já vai ser ultra. Já vai ser e ultra, lá no exatamente. octeto não, né? Eu poderia fazer menos que 30 quilômetros. Então não é o objetivo nosso fazer esse tipo de essa corrida de menor distância, né? Junto, porque poderia atrapalhar em termos de cuidados que teríamos que dispensar para essas pessoas. Naturalmente. Já se tem uma ideia, por exemplo, naturalmente uma prova como essa exige provavelmente ambulâncias, os carros de resgate. O que vocês estimam, Ariane, para ter à disposição? E uma outra questão também, que é uma dúvida minha, que eu não conheço o roteiro. Carros circulam com tranquilidade, porque você citou, né, Cascalho, mas tem espaço para os veículos de apoio circularem no mesmo trajeto dos corredores ou serão vias auxiliares? Vão ser no mesmo trajeto, mas vão ter regras. A gente está preparando as regras dos carros de apoio. Não pode tanta velocidade. Então, assim, vão ter várias regras e eles terão que seguir. A estrada não é muito fácil. Para quem já fez, meus amigos aí do Genoveva fizeram de micro-ônibus. Estrearam, né? Caravaggio. Foi bem complicado. A gente vai sugerir carro 4x4, porque a gente não vai saber como é que vai funcionar lá, como é que vai estar o tempo, né? Sim. Só como sugestão, mas um carro normal passa, a gente já fez com um carro normal, mas tem que ter muito cuidado. Por isso das regras, para que, por exemplo, um atleta aqui da região não leve todos os amigos dele de carro, né? Então, ele tem que ter um carro de apoio somente.
E na verdade a segurança sim, porque tem uma equipe de enfermagem constante, né, acompanhando todos os corredores, e nos 5 pontos de apoio que vão ter, a gente vai ter equipe com médicos, possivelmente podólogos e tudo, justamente porque esse cuidado a gente precisa ter, ele é constante. Tanto a ambulância na saída, na chegada, no próprio trajeto, porque as pessoas, a gente não quer que aconteça nada, né? Mas essa segurança, sim, a gente tem que dar pro atleta e para a equipe e para todo mundo que está participando e envolvido na prova, né? Eu tenho a ideia de quando vai abrir as inscrições. A partir do dia 12/8 vão ter todas as informações no site. Então, a partir inclusive sobre as inscrições. O valor ainda é definido? Ainda? Não, ainda não está. Tem alguns valores estimados em cima de outras provas que são realizadas no Brasil, a própria BR-135, a UAI. Então, existe uma estimativa e a gente está fazendo o custo em cima disso para poder fazer o lançamento disso tudo bem certinho. Dia 12 de agosto. 12 de agosto. Então, por favor, passa o site aí para quem quer saber mais, até naturalmente por curiosidade, qual é o site da prova? É www.ultracaminhosdecaravaggio.com.br. Legal, legal. Estamos falando da Ultra Caminhos de Caravaggio, uma ultramaratona, a primeira da Serra Gaúcha, Marialdo? Primeira ultra, acho que não. Deve ter alguma em Gramado, teve. Mas a ultramaratona de 135 milhas, sim. Do sul do país, sim. 135 milhas, 217 quilômetros. E também pela dificuldade dela, né? A altimetria da prova e tudo, ela é uma prova de uma dificuldade alta, na verdade. 217 quilômetros, estão falando do quê? Daqui a Laje são 180. Eu não consigo nem estimar agora. Eu falo Lages porque eu vou a Curitiba visitar meus pais, então eu sei que daqui a Lages são 180 quilômetros. Já é um baita de um caminho. Imagina fazer mais do que isso correndo. Ela não vai substituir a corrida de Caravaggio, né? Não. A corrida de Caravaggio vai existir. O caminho existe, isso. São coisas, na verdade, a Ultra veio para complementar, né? Porque o Caminhos de Caravaggio, ele já é um roteiro, já está inserido, e a Ultra a gente está trazendo justamente para afirmar esse caminho, para trazer uma visibilidade diferente para o próprio caminho e saber que pode ser feito aqui no Sul, né? Uma ultra nessa magnitude. Desse trecho final em específico, eu conheço, muitos de nós aqui de Caxias já fizemos o Caminho de Caravaggio. Ele pega um outro caminho, não é o asfalto na chegada a Caravaggio em Farroupilha, um outro trajeto. Tem um trajeto que depois da polícia rodoviária ali na linha Julieta, ele passa no Perini, na vinícola Perini. E pelo outro lado entra à direita depois da polícia rodoviária e já vai sair lá naquele nosso trajeto ali, mas já no final, antes do asfalto ali, um pouquinho antes do asfalto. Ou seja, aquele nosso caminho de Caxias original tem um bem pequeno pedaço. Entendi. Ou seja, o trecho. Não terão corredores entre os romeiros ali caminhando. Vão ter. Por pouco. É um espaço, deve ter 2, 3 quilômetros no máximo. É irrisório. Mas quando a gente discutiu isso até com a diocese, lá com o padre Gilney, a gente acha que isso vai ser legal para o corredor. Sim. Até porque, pela quantidade que vão ter, eles vão se espalhar muito nesses 217 quilômetros. E nessas provas que a gente faz, às vezes a gente fica 12 horas sozinho correndo. Sim. Então vai ser aquela interação final, aquela motivação. Esse foi o nosso... uma justificativa que a gente utilizou bem forte para que fosse nesse dia de Caravaggio já por isso. Para que houvesse essa motivação final. E é o último morro, né? Que é o pedaço que os... finalzinho. O finalzinho mesmo. E é o morro mais conhecido também, né? É o morro mais conhecido. Eu acho que quem pratica a corrida de rua sempre fica naquela expectativa, né? Da animação, daquele pessoal que bate palma, que dá aquele grito de incentivo. Então imagina o pessoal ali enfrentando 217 quilômetros, um pouquinho menos talvez, sendo motivado pelos romeiros, quem sabe conseguindo pegar uma última bergamota ali no caminho, né? Chegando em Caravaggio. Isso é importante. Dá energia. Pegando a última bergamota ali no caminho de Caravaggio. Falando um pouquinho de clima, né? Bom, é um pouco difícil prever, mas naturalmente maio é uma tendência de um pouco mais de frio. Isso influencia o quanto, Marialdo, você que é um educador físico na preparação? Vamos lá cogitar que venha uma equipe do Nordeste participar, fazer 217 quilômetros, uma temperatura mais baixa.
é mais complicado para o atleta? Não necessariamente? É complicado para o corpo, porque o corpo humano está sempre querendo equilibrar. Então, tu vai sair às 8 horas da manhã de Canela, se for como hoje, por mais que seja 5 graus, você falou aí, correndo vai acabar esquentando e o atleta vai sentir esse calor. E no final da tarde começa a cair o frio e muitas vezes serração, umidade, tem que trocar de roupa, tem que ter uma preparação nesse sentido, de cuidar para que o corpo se mantenha aquecido no limite, né? Nem tanto frio, nem tanto calor. Tem que haver um cuidado especial, sim, porque apesar do corpo querer te equilibrar, ele sofre muito com isso e há um gasto energético que não precisaria ter o cuidado, né? Fernando, mudou a temperatura? Olha, o apresentador está até com um pouco de vergonha, porque eu acho que o site aqui está meio bipolar, porque agora marcam 12 graus a temperatura aqui em Caxias do Sul. Será que subiu tão rápido? Então, já dá para colocar uma camiseta. Já dá para... O apresentador verão, hein? Já sai daqui e já sai pensando em fazer um treino. Claro, Marialdo, a preparação, o corpo, cada corpo age de uma maneira para uma preparação para um exercício físico, dependendo da intensidade. Mas para quem está acompanhando o programa agora, fala assim, correr 217 quilômetros eu quero. Quanto tempo de preparação um ser humano que vai se dedicar, que vai fazer musculação, vai cuidar da alimentação, em quanto tempo mais ou menos tu acha que uma pessoa pode dizer, essa pessoa está pronta para isso? Se a gente partir do tempo que ele já é experiente em provas, já fez aí 3 maratonas, já fez algumas provas de trilha, ele já tem uma certa experiência na corrida, 6 meses de total dedicação exclusiva a esse treino, como tu falasse, é muito importante a musculação, o treino de força. E ter um profissional junto sempre, né? Profissional de educação física, que ele vai, através de uma rede de interdisciplinaridade, ver se tu precisa de um físio, de uma nutrição. Tem que ter uma rede de profissionais trabalhando para que tu possa concluir bem a prova. Qualquer pessoa poderia fazer, mas a gente está pensando assim, em manter a saúde, fazer uma boa performance, não sofrer muito. Vai sofrer, mas não muito. Naturalmente, né? E esse treinamento, ele chega num limite. Eu sempre falo isso, que qualquer corrida, né, no quilômetro 20, o teu corpo já está pedindo para tu parar. Ele vai te dando sinais para tu parar. Uma mensagem. Ele faz tudo para que tu pare. Então tem que também ter um preparo psicológico muito grande. Jogo aí para 70% cabeça, 30% o físico. O físico vai sofrer de qualquer maneira. Então, um bom preparo psicológico, uma boa definição daquilo que tu realmente quer, de qual que é o teu objetivo, é interessante tu ter antes de se aventurar, né, a fazer. Isso para quem pratica o exercício físico, às vezes a mente já começa a botar baixo. Você não vai conseguir. Aí você tem que afirmar, não, vamos lá, mais 10 quilômetros, mais 20, mais 5 e assim. Eu acho a parte mais legal da corrida, qualquer ela que seja 3 quilômetros, 300 quilômetros, é a luta constante tua quanto o teu cérebro. De se superar. De se superar. Esse é um jogo. É fundamental e é o desafio mais instigante, de fato, de correr, de praticar qualquer esporte, mas a corrida, de fato, ela tem essa particularidade. Em cada prova é uma superação, né? Com certeza, com certeza. Fala que o apresentador que está vindo de lesão 3 meses sem correr, praticamente recomeçar é um desafio bem instigante. Agora 11 graus em Caxias do Sul, a umidade relativa caindo um pouco, 52%. 11 horas 44 minutos, você acompanha o Lance Esportivo aqui na Bitcom TV, hoje falando da Ultra Caminhos de Caravaggio. É uma outra maratona que será realizada em maio do ano que vem, no roteiro de Caravaggio, que sai de Canela, estradas pelo interior, aí vai terminar no Santuário de Caravaggio, lá em Farroupilha. O roteiro começou esse ano, relembrar, começou esse ano o roteiro de Caravaggio. Eu lembro, já tem alguns meses que estava sendo pensado, eu acho que uma questão turística, unindo... Inaugurado foi esse ano. Inaugurado foi esse ano. Há poucos... Foi em maio, né? Ele foi, na verdade, pensado já há 2-3 anos, esse roteiro. Ele começou a ser mapeado há bastante tempo. Existe um consórcio, né?
São trechos já sinalizados, com placas? Como é que está a Sim. estrutura atual dele? Esse consórcio, então, que foi formado é de todas as prefeituras com as suas secretarias de turismo e cultura. Inclusive, nosso primeiro contato foi o Francis Casale, lá de Farroupilha. Ele que nos cultura, liberou. né? Isso. Ele nos liberou para que pudéssemos dar esse início, então, na negociação de fazer essa prova. E já está tudo demarcado, os 200 quilômetros. Nós vamos ter que achar 17 por aí. Ah, mais. Sim. Existem, se vocês perceberem que andar por aí, tem algumas plaquinhas amarelas e umas azuis. As amarelas vêm de Canela para Farroupilha e azul o contrário, de Farroupilha para Canela. Sinalizando. Essa diferença. Eu não conhecia essa diferença. Essas plaquinhas aí, elas são baseadas no Caminho de Compostela. Que tem uma inspiração. Que legal. De lá. E só que aqui tem o diferencial que tem uma azul, que é o contrário, né? Para lá não tem. Por curiosidade, temos alguma ultramaratona no Caminho de Compostela? Caminho de Compostela não tem. Até, inclusive, eu já fiz caminhando, eu e minha esposa. E algumas pessoas fazem de bicicleta e outras fazem correndo. Conheço um amigo que bateu o recorde correndo. Márcio Vilar. Nosso amigo. Eu acompanhei a reportagem. Possivelmente ele vai estar nessa nossa prova aqui. Olha, que legal. Inclusive, uma atração a mais. Para quem não sabe... vai fazer uma palestra que é genial. Olha, só que sensacional. Para quem não sabe, eu achei muito ao acaso essa reportagem. O Márcio Vilar, um corredor brasileiro, ele bateu o recorde mundial, né? De esteiras, bateu o recorde mundial em Compostela. Em Compostela, né? Ele fez em quanto tempo o Caminho de Compostela? Eu não vou ter esse número para te dar aqui, 7 dias. São 600 e quantos quilômetros? São 800. 800. O Márcio Vilar bateu o recorde logo após uma colocação de prótese de quadril. Sério? Sim, logo após não. Eu acho que ele teve aí menos de um ano para se recuperar da prótese de quadril e foi lá e fez com prótese de quadril. É impressionante isso, a superação. E claro, naturalmente, não é só superação. Estamos falando de um preparo físico excepcional, né? Para fazer uma... O Márcio tem uma história muito legal de que todas essas loucuras que ele faz. Ele dobrou a BR, ele triplicou essa BR-135 e ele agora vai querer duplicar essa prova do Canadá, lá do gelo também. E só que tudo isso que ele faz para arrecadar fundos para hospital de câncer, hospital da criança. É muito legal. Inclusive, isso também é um trabalho nosso que a gente vai apoiar projetos sociais dentro das cidades ou um único projeto com essa Ultra de Caminhos de Caravaggio. Uma arrecadação, qual é o pensamento? É pedir além da inscrição produtos? O que se tem? Isso, produtos, né? Produtos de higiene, comida e tênis. Isso, legal. Então a gente tem esse objetivo também, que também vai estar tudo a partir do dia 12/8 no site. É uma inspiração da Conrads, esse pensamento de pedir na tênis? Verdade, eu sempre penso que a gente fazer uma doação é legal, que fazer bacana, né? quase que sempre, né? Não, então aproveitar um momento desse tão diferente, tão pontual, né? Pro esporte, para a serra. Esse ano para Conrads eu não tenho um número, mas foi milhares de pares de tênis. Talvez fazer para cá também. Se você não sabe, a Conrads é uma ultramaratona que ocorre lá na África do Sul todos os anos. Tem um grupo aqui de Caxias do Sul bem considerável de corredores que tem participado praticamente todo ano aí. E acho que é um dos pontos legais da Conrads que participa gente do mundo inteiro e essas equipes desses países se empenham em arrecadar pares de tênis e levar para pessoas lá na África do Sul, para crianças. E até onde eu sei, o Grupo do Brasil sempre se destaca por uma grande quantidade de arrecadação. Eu li algumas coisas. Nós temos aqui em Caxias o Lisandro Pavan e a Daniela Signori, que são representantes desse grupo brasileiro. Então eles têm um grupo no WhatsApp, grupo no Face e conseguem arrecadar muita coisa e levam lá para... Que legal, que legal. Falando do recorde do Márcio aqui, eu fui procurar, são 6 dias, 11 horas e 2 minutos. Ele baixou o recorde do Caminho de Santiago de Compostela em 2017. Ele fez 3 horas e 46 minutos abaixo do tempo, aí nos 800 e tantos quilômetros Quanto foi? 6 dias, 11 horas e 2 minutos. Correndo 800 e tantos quilômetros aí, é bem impressionante. Com uma prótese no quadril, né? Com prótese no quadril. Cara, que superação. Legal, ele vai estar aqui no jogo. A ideia é essa. Eu entrei em contato com ele e como ele tem uma viagem agendada, ele não me garantiu, mas se ele vier, ele vai fazer a palestra dele e vai participar da prova. Que legal, que bacana. Poxa, sensacional. Vamos atualizar o esporte. Vamos trazer mais destaques. Ivan Esgaraboto com o esporte. Os destaques das últimas horas, Ivan. Estão abertas as inscrições para a fase de ascenso do Campeonato Municipal de Futebol.
As 4 melhores equipes garantem vaga no campeonato de 2020. A CBF vence a primeira na Libertadores. Nessa segunda, ganhou do Projeto Latim da Bolívia por 5-0. Com a vitória, o time laranja decidirá a classificação nesta terça-feira, ao meio-dia, contra o Vila Lanhata. E atletas do Torim de judô retornam com 9 medalhas da Copa Unisque. Aproximadamente 400 atletas participaram da competição em Santa Cruz do Sul. Legal, Ivan Sgaraboto com destaques do esporte das últimas horas no estado, no Brasil e também no mundo. Faltando 9 minutos para o meio-dia, vamos encaminhando para o final do Lance Esportivo dessa terça-feira. Quero agradecer a participação do Marialdo Rodrigues, ele é presidente do Clube de Corredores aqui de Caxias do Sul. Se você não sabe, Caxias tem um clube de corredores, são muitos grupos, né, Marialdo? Hoje são quantos grupos cadastrados? Em torno de 50. É muita gente, né? É muito legal. Assim, você naturalmente talvez nunca tenha prestado atenção. Se você sai de carro, a pé, de ônibus, passear por Caxias, você vai sempre ver alguém correndo, indo, voltando, de manhã, de tarde, de noite, no final de semana. Caxias tem muito disso. Cresceu muito. A corrida de rua é um esporte democrático, né, Marialdo? Você precisa de um tênis, de uma roupa confortável e você pode ir lá iniciar. Claro, se você tem condição de ir atrás de uma boa preparação, isso também é fundamental. Marialdo, obrigado pela participação. Por favor, registra aí o site então da Ultra Caminhos de Caravaggio. Ariane? É ultracaminhosdecaravaggio.com.br. Legal. Ariane, obrigado pela participação, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Quando o site vai ao ar, então, de maneira definitiva? 12/8. 12 de agosto. 12 de agosto, com todas as informações. Legal, se você ficou curioso ou se você até mesmo quer participar, quer se inscrever, então no dia 12 todas as informações de trajetos, de valores, enfim, o site vai estar lá disponível com os detalhes. Marialdo, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço e eu prometo a todos aí que a gente vai fazer uma das melhores provas de ultramaratona do mundo. Olha só. Vamos tentar. Fica aí a promessa do Marialdo. É isso, nós vamos continuar acompanhando as informações da Ultra Caminhos de Caravaggio. Assim que tivermos mais novidades, vocês serão bem-vindos aqui no Lance Esportivo para trazer mais detalhes, mais informações. Também outras informações, vamos falar também de corrida de rua aí no programa. Ivan, obrigado pela companhia na apresentação do programa e até amanhã. Até mais. Valeu. Lembrando, Fernando, daqui a pouco, meio-dia e 5, tem o Bitcoin meio-dia com a Melissa Bueno. Legal. Fica o convite para você permanecer na programação da Bitcoin TV. A Bitcoin TV tem a direção geral do Fabiano Vergani, o gestor de negócio e conteúdos é Kleberson Portela, produção e apresentação do Ivan Sgaraboto, técnico de transmissão Telo Gianni, eu também na apresentação Fernando Levinsky. Agradeço a sua participação nesse Lance Esportivo desta terça-feira. Te convido a permanecer assistindo então o Bitcoin meio-dia. Bitcoin TV, a TV que passa no seu smartphone. Boa tarde. Tchau, até mais.